Fala galera, tudo bom? Bom, devido ao Covid-19, os treinos do Karate City, as homenagens que nós estamos fazendo aos grandes mestres, infelizmente não poderão ser da forma como nós estávamos fazendo nesses últimos tempos. Os treinos urbanos com grandes aglomerações foram proibidos para evitar o contágio. Então, nós pensamos de uma forma diferente para fazer esse período as homenagens. O Sensei Funakoshi falava que quando a gente não pode treinar o corpo, nós temos que treinar a mente. Então nós começaremos uma série de homenagens ilustrativas para contar para vocês os mestres que nós já homenageamos e os que nós continuaremos homenageando. Neste mês, Minoru Masu. Bom dia, amigos do Karate City. Meu nome é Isaías Rodrigues de Oliveira, conhecido também como Isaías Gresmess. Eu sou formado em Shotokan e recebi a incumbência pelos responsáveis pelo movimento Karate City de falar do estilo Sorinji Ryu. Pois bem, eu fiz uma cola aqui, se me permitem. O estilo Sorinji Ryu surgiu em 1954 por intermédio do sensei Gyoen Nakazato, que foi discípulo de Shokoku Kian, mestre do estilo Shurite. Essas informações eu extraí do site do sensei Pinto. Mestre Gyoen Nakazato, ele foi fiel aos princípios do seu mestre, Shokoku Kian, que dizia que os kata não deveriam ser modificados, como acontece nas escolas atuais de karatê. Não que isso seja errado, mas eles adotaram esse princípio de serem fiéis aos princípios de ensinar o kata da forma como sempre foi, sem modificação. Eis a grande diferença, com as escolas de karatê atuais. E esses kata, Seizan, Naifanshi, Wanshu, Passai, Goju Shiro, Shinto e Kuzanko. Então, diferente das escolas atuais, eles seguiam o princípio de não modificá-los. E essa, sim, é uma grande diferença em relação ao karatê moderno. Eu vou gravar esses vídeos e vou dividi-los em 3 partes. A primeira parte falando da origem e depois as outras partes eu falarei sobre os responsáveis desse estilo aqui no Brasil, quem trouxe, até mais. Muito bem, pessoal, dando prosseguimento aqui sobre o Karatê Sorinji Ryu no Brasil, agora eu vou falar do responsável que trouxe esse estilo para o Brasil. O nome dele, Minoru Masu, que era filho de Toshio Masu. Ele, em 5 de agosto de 1960, ele fundou a sua primeira academia em Belém, no Pará, e passou a divulgar, a ensinar o estilo. E a partir de 1988, ele se tornou grão-mestre. Então, o grande responsável pelo estilo foi o sensei Minoru Masu, que já é falecido. Iniciou, como eu disse,
né, através de uma academia que ele fundou em Belém do Pará, em 5 de agosto de 1960. Em 5 de maio de 1972, o mestre José de Ribamar, ele inicia os trabalhos em São Luís do Maranhão. Ele era discípulo do sensei Minoru Masu. Então ele inicia o trabalho no Maranhão e passa a ser o grande divulgador desse estilo, como eu disse, em São Luís, e depois se torna grão-mestre também. Pois bem, pessoal, nessa terceira parte, falando sobre o estilo Sorin-Ryu no Brasil, eu vou falar sobre os dias atuais, né? Em 1988, Sensei Robson Correia de Almeida funda a OBKS e oficializa assim o estilo Sorin-Ryu no Brasil. E ele fundou essa entidade em São Luís do Maranhão. Então, essa é a história, pessoal. Essa é a história do estilo Sorin-Ryu no Brasil. É um karatê pouco conhecido, porém devemos todo respeito, porque é um estilo de karatê que visa resgatar os primórdios do karatê. O karatê lá na sua origem, tal qual ele foi criado. É um estilo, como eu disse, pouco conhecido, mas que deve todo o nosso respeito. Por quê? Porque visa resgatar as raízes primordiais do karatê. Eu espero que com esse vídeo tenha dado um pouco de esclarecimento sobre. Peço perdão se porventura não ficou totalmente claro. Eu procurei ser o mais conciso possível, tá bom? Então fiquem com Deus e vamos procurar divulgar cada vez mais a nossa arte e as suas N facetas. Saudações, senhoras e senhores. Sou o professor Robson Correia de Almeida, Shihan, grão-mestre do Karatê Shorinji do Brasil. Represento o professor Minoru Masu, fundador deste Karatê em nossas terras. Quando Minoru Masu veio do Japão em 1960, radicou-se em Belém do Pará e de lá expandiu seu Karatê para o Maranhão, e do Maranhão nós mandamos para Rondônia, Acre, e continuamos trabalhando com a próxima geração indo para Santa Catarina e Paraná. O professor Minoru, quando chegou ao Brasil, ensinava Karatê Shorinji Kenpo. Só que em 1987 eu estive com ele e mostrei que Shorinji Kenpo já tem no Japão desde 1947, fundado por Do Shinso, e não é karatê. Shorinji Kenpo é uma arte marcial diferente de karatê. O professor Minoru perguntou: o que você sugere? E eu sugeri que tirasse o Okinawa e o Kenpo do nome, e que se chamasse apenas Karatê do Shorinji Ryu. Muito bom, ele disse. E a partir daí nós fizemos todo um trabalho de reorganização de nomes, técnicas, posições, diferenciação, separação por faixa, e ele aprovou. Eu fundei, com mais 14 faixas pretas, a OBKS, Organização Brasileira de Karatê do Shorinji Ryu,
em São Luís do Maranhão, e demos ao professor Minoro Massu o título de grão-mestre e ao nosso professor José de Ribamar Alves, o professor Zeca, o título de mestre, substituto do professor Minoro Massu. O tempo passou e, infelizmente, o nosso mestre Minoro faleceu em 94. O pai dele tinha falecido em 1988. Toshio Massu, fundador do estilo no Japão. E o professor Zeca, José de Ribamar Alves, faleceu em 2013. Isso me trouxe para o grão-mestrado compulsoriamente, pela nossa organização. Mas o que o professor Átila Ramos, do projeto Karatê Siri Memoriais, pediu é que eu falasse do professor Minoro, que foi o fundador, o precursor do nosso Karatê aqui no Brasil. Quando o professor Minoro chegou aqui, o Karatê tinha só no Sul e na Bahia. Então ele foi precursor em toda a região Norte e parte da Nordeste, por causa do Maranhão. O que é interessante notar é que o professor Minoro era um professor extremamente dedicado e muito carismático, capaz de fazer com que os seus alunos tivessem o incentivo constante da prática. Sem mostrar o karatê do professor Minoro, sem mostrar o trabalho feito tecnicamente, só elogios vão parecer que a gente está querendo apenas engrandecê-lo com palavras. Mas quem conviveu com ele, eu tive a satisfação de ter essa convivência, viu o quanto ele era proficiente naquilo que ensinava. Vi demonstrações muito boas de técnicas que pouca gente seria capaz de executar, e ele fazia. Então, gostaria de deixar aqui para vocês a promessa de que em breve faremos um trabalho técnico, aí infelizmente ainda virtual, mostrado pela internet, mas que possa valorizar realmente quem foi Minoro Massu. Muito obrigado. Os. Catada e eu mudando. Vai, esse cara tá pra quem tem